Existe uma distinção filosófica muito interessante entre dois tipos de razão: a razão objetiva e a razão instrumental. A razão objetiva é aquela capacidade de identificar os fins, os propósitos, os objetivos maiores da nossa existência. É ela que responde perguntas como: o que realmente vale a pena? Que tipo de vida eu quero construir? Qual é o sentido daquilo que estou fazendo? Já a razão instrumental tem outra função. Ela responde à pergunta: como eu chego lá? Ela identifica os meios mais eficientes para alcançar um determinado objetivo. As duas são importantes. Imagine alguém que deseja atravessar um oceano. Primeiro, ele precisa decidir para qual continente quer ir. Essa decisão pertence à razão objetiva. Depois disso, ele escolhe o melhor navio, a melhor rota e calcula o combustível necessário. Isso é razão instrumental. O problema começa quando esquecemos completamente o destino e passamos a discutir apenas a velocidade do navio. E é exatamente isso que aconteceu ao longo do século XX. As enormes demandas da industrialização, do crescimento econômico, da produção em massa e do consumo fizeram com que a humanidade investisse cada vez mais no aperfeiçoamento dos meios. Produzimos máquinas mais eficientes, computadores mais rápidos, internet mais veloz, algoritmos mais inteligentes, inteligência artificial. Tudo passou a evoluir em uma velocidade impressionante. Hoje você compra um celular considerado o mais moderno do mercado, um mês depois já aparece outro, com novos recursos. Em poucos meses, o aparelho que parecia revolucionário já parece antigo. Não porque ele deixou de funcionar, mas porque existe um modelo mais novo. Isso acontece com praticamente tudo: software, equipamentos, cursos, ferramentas, aplicativos. Vivemos numa corrida permanente por atualização. Mas existe uma pergunta extremamente desconfortável: atualização para quê? Esse investimento gigantesco no desenvolvimento dos meios não foi acompanhado pelo mesmo desenvolvimento dos nossos propósitos. Nós aprendemos cada vez melhor como fazer as coisas, mas refletimos cada vez menos sobre por que estamos fazendo essas coisas. E quando isso acontece, os meios deixam de servir aos fins. Eles passam a valer por si mesmos. Perceba como isso acontece nas conversas do dia a dia. Por que você trocou de celular? Porque precisava. Precisava mesmo? Bom, porque saiu um novo. Mas o que exatamente o aparelho antigo já não fazia? Na maioria das vezes ele continuava funcionando perfeitamente. Nós apenas fomos convencidos de que precisávamos trocar. O mesmo acontece nas redes sociais. Por que publicar? Porque todo mundo publica. Por que produzir conteúdo? Porque tem que produzir. Por que responder mensagens imediatamente? Porque parece que somos obrigados. Por que trabalhar o tempo todo? Porque é assim que funciona. Poucas pessoas param para perguntar se tudo isso faz sentido. Nós simplesmente seguimos o fluxo. É como se estivéssemos vivendo no piloto automático. E esse talvez seja o retrato mais fiel daquilo que podemos chamar de mundo da técnica. Um mundo onde existe uma hipertrofia da instrumentalidade, ou seja, uma valorização exagerada dos meios, enquanto ao mesmo tempo existe uma enorme carência de propósitos, de objetivos maiores e de sentido. Nós sabemos otimizar praticamente qualquer processo, mas não sabemos responder para que aquele processo existe. Sabemos produzir mais, consumir mais, comunicar mais, automatizar mais. Mas será que sabemos viver melhor? Essa é a pergunta que quase nunca fazemos. E quando os meios passam a dominar completamente nossa vida, acontece algo muito perigoso. Nós perdemos o controle. Muita gente acredita que esse medo surgiu agora, por causa da inteligência artificial. As pessoas dizem: a IA vai tirar nossos empregos, a IA vai dominar tudo, a IA vai decidir por nós. Mas talvez a pergunta seja outra: será que perdemos o controle agora? Ou será que já o havíamos perdido muito antes? A inteligência artificial apenas tornou esse processo mais viável, porque na verdade já vivíamos obedecendo aos algoritmos. Já deixávamos notificações determinarem nossa atenção, já consumíamos aquilo que as plataformas recomendavam, já comprávamos aquilo que a publicidade sugeria, já corríamos atrás de metas que nem sequer escolhemos conscientemente. A IA apenas levou esse fenômeno a um novo nível. Ela não criou a perda de controle, ela revelou uma perda de controle que já existia.
Talvez por isso tantas pessoas tenham sentido medo quando a inteligência artificial começou a evoluir rapidamente. Não foi apenas o medo da tecnologia, foi o medo de perceber que, há muito tempo, deixamos de decidir conscientemente para onde estamos indo. Imagine alguém dirigindo um carro extremamente moderno. O motor é excelente, a tecnologia é incrível, o GPS funciona perfeitamente. Mas essa pessoa nunca escolheu o destino, ela simplesmente continua acelerando. Quanto mais eficiente o carro, mais rápido ela se perde. Esse talvez seja a melhor metáfora para a nossa sociedade. Nunca tivemos meios tão sofisticados, mas nunca estivemos tão confusos sobre nossos próprios fins.